Agora a gente terá uma mesa redonda. Então a gente tem esta mesa com o seguinte tema: ensino em EAD. E eu convido o professor doutor Marcos Antônio da Eira Frias para mediar esta mesa. O professor Marcos é bacharel e licenciado em enfermagem, licenciado em pedagogia, especialista em enfermagem do trabalho, em gerontologia e em ensino para compreensão. Mestre e doutor pela Escola de Enfermagem da USP. Atualmente está diretor técnico 2 da Escola Técnica do SUS pela Escola de Saúde Pública de São Paulo, Vila Mariana. Bem-vindo, professor Marcos. Fique à vontade para apresentar nossas palestrantes. Bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês e um prazer maior poder mediar esta mesa, né? E ter o grande prazer de convidar as palestrantes. Então, a primeira palestrante, professora doutora Débora Rodrigues Vaz, pessoa que eu conheço já de longo tempo, né? E por quem eu tenho uma grande admiração. Doutora Débora é enfermeira, mestre e doutora em Ciências da Saúde pela Escola de Enfermagem da USP, licenciada em Enfermagem e Pedagogia, com especialização em Design Instrucional e formação docente para ensino à distância. Atualmente é professora doutora e coordenadora do curso de licenciatura em Enfermagem da Escola de Enfermagem da USP, além de líder do GPET, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa de Tecnologia da Informação nos Processos de Trabalho em Enfermagem, do qual eu também faço parte. Membro da Câmara Técnica de Educação Permanente do HC-FM USP. Doutora Débora, seja muito bem-vinda e é um prazer te receber aqui, viu? E quero aproveitar e apresentar também a nossa outra palestrante, doutora Maria Tereza Bonilha do Bugras, doutora Maria Tereza, médica veterinária, doutora e mestre em Ciências da Saúde pela Unifesp, com especializações em divulgação científica, comunicação em saúde, design instrucional e gestão da inovação. Atua como pesquisadora científica no Instituto de Saúde, focando em comunicação e educação em saúde, e como consultora do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. Possui ampla experiência na organização e ministração de cursos para instituições como OPAS e Anvisa, Ministério da Agricultura e órgãos internacionais de saúde e regulação. Doutora Maria Tereza, também seja muito bem-vinda e é um grande prazer recebê-la aqui e conhecê-la neste momento. Muito obrigada. Então, convido a doutora Débora para começar a sua apresentação, né? E você tem 30 minutos, 40? 45 minutos 45 cada minutos. palestrante. Então, fique à vontade, Débora, né? E uma boa apresentação aí. Bom dia, vocês estão me ouvindo bem? Bom Sim. dia, vocês estão me ouvindo bem? Ah, então tá. Sim, Bom dia a estamos. todos. Estou muito feliz de estar participando dessa mesa. Agradeço muito o convite. Marcos, né? A gente já tem aí uma história. O Marcos foi da minha banca, né, Marcos? De doutorado. Então a gente tem aí uma história longa. Agradeço o convite e vou compartilhar a minha apresentação. E já digo que eu não trago respostas, né? Trago mais perguntas. Professora, o Oi. seu som. Alô? Oi? Agora sim. Tá compartilhado? Vocês estão vendo? Tá me ouvindo? Sim, Vocês estão vendo sim. a apresentação? Ah, então tá. Então eu fui convidada para falar sobre inovações metodológicas e tecnologias na saúde. Eu
Acho que, né, eu já fui apresentada, então eu sou enfermeira, estou na educação há alguns anos, né? Em 2003, eu ainda estava na assistência e fui para dar aula no técnico, e aí começa então a minha jornada na educação, e atualmente estou na escola de enfermagem. É, eu vou deixar, eu não vou passar esse vídeo, mas eu gostaria que quem está assistindo depois assistisse, né, esse vídeo. Ele chama A Quarta Revolução do Século XXI, porque vai trazer algumas reflexões para a gente sobre o momento em que nós estamos vivendo, praticamente chegando, entrando, né, na quinta revolução, e que traz aí muitos desafios. Então, na quarta revolução, a gente teve toda essa questão da tecnologia, e agora na quinta revolução, a gente tem uma preocupação aí muito mais da humanização, da interação do humano-máquina, e todo o momento que nós estamos vivendo traz essa necessidade, como o próprio nome, né, do que me pediram sobre inovação. Eu acho que é interessante a gente pensar sobre o que é inovar. Então, o que é inovação? Inovar é o ato ou efeito de inovar, ou ainda tudo que é novidade, coisa nova. E por que eu trago essa reflexão? Porque senão a gente fica com aquela impressão de que inovar é uma coisa muito difícil, inovar é uma coisa inalcançável, e não é verdade, né? Então, existem tipos de inovação. Então, a gente tem a inovação incremental, que é uma inovação mais básica, num nível mais básico. E nós temos uma inovação que pode ser considerada descontínua, radical ou disruptiva, que aí sim é no nível mais extremo, uma inovação mais complexa, mas ela ocorre com menor frequência. É, O Mazeto, em 2004, escreveu um artigo, e olha, faz mais de 20 anos, sobre atitudes para inovar. Então, o que a gente precisa para inovar? Né? Precisa ter abertura para querer aprender, para alterar conceitos e ideias, né? Ter criatividade para isso, assumir novos comportamentos e atitudes, repensar a cultura pessoal e organizacional, mudar as nossas crenças, adquirir novos conhecimentos e aderir a novas formas de pensar e agir. E o que eu acho que é importante, e eu sempre trago isso, porque eu converso muito, né, as minhas aulas, eu sou professora da licenciatura, então eu converso muito sobre metodologias ativas, mas as metodologias ativas, o uso das tecnologias, elas não funcionam por si só. Elas não são somente técnicas. Então a gente precisa ter, né, ancorado o uso da metodologia ativa, o uso da tecnologia, a inovação no nosso projeto político-pedagógico. Então, eu estou dizendo isso quando estou falando do ensino. Né? Então, aqui, às vezes, eu vou dar alguns exemplos também da educação corporativa, mas não é a minha área de atuação. Mas vou trazer algumas coisas para a gente pensar também, né? E poder adaptar para essa área também, para essa dimensão também. Então, é importante a gente conhecer o nosso objetivo de aprendizagem. Então, qual é a fundamentação daquela instituição que a gente trabalha, daquele curso, daquela disciplina, enfim, lembrando que o projeto político-pedagógico, ele é formado por sujeitos, né, de toda a comunidade escolar. Então, os docentes, a equipe pedagógica, os estudantes, toda a comunidade escolar, os pesquisadores, enfim. E que esse projeto político-pedagógico ele tem várias dimensões, uma dimensão filosófica, social, cultural, econômica, política. É mais do que somente um conteúdo a ser ensinado e aprendido. E hoje nós temos uma crescente demanda, né, apesar da gente saber que a maioria dos nossos currículos, né, dos cursos de graduação estão sendo trabalhados ou pretendendo, né, ser trabalhados por desenvolvimento de competências. Nós sabemos que isso ainda está caminhando em alguns cursos e que nós, além disso, nós temos também uma grande demanda pelo desenvolvimento das competências emocionais, que envolvem o autoconhecimento, a capacidade de lidar com o outro,
a prontidão para a mudança e para o reposicionamento pessoal frente às transformações organizacionais e sociais, uma visão e atuação mais sistêmica, né, saindo só daquela caixinha da competência técnica, mas indo muito além disso, né? Hoje também a questão do respeito às diferenças, então tudo isso vai influenciar na inovação, no uso de novas metodologias e das tecnologias. No mundo do trabalho, a partir da pandemia, nós tivemos também uma nova maneira de encarar o trabalho, né? As motivações para o trabalho estão mudando. Então, como é que nós construímos uma lógica de plano de carreira, desenvolvimento das pessoas, com o objetivo de que eles queiram crescer na empresa, né, em um cenário de mudanças e incertezas constantes? Nós sabemos que os contratos de trabalho também estão mudando. Então, diante de tudo isso, nós precisamos pensar em novas formas de pensar a educação, novas formas de pensar o processo de ensino-aprendizagem, novas formas de pensar o desenvolvimento de pessoas, e isso vem com a mudança de papéis. Então, né, no processo de ensino-aprendizagem, o professor não é mais quem domina, né, o conteúdo. Ele precisa ter um papel de facilitador. E eu falo isso, e isso já não é mais novidade, né? Isso já, a gente já sabe que isso não é mais novidade, mas ainda a gente vê bastante, né, em muitos cursos, muitas instituições, a questão do ensino tradicional e do professor ministrando aulas, né? Então, nós temos desafios, né? O uso de metodologias ativas, apesar de não ser uma coisa nova, ela ainda é um desafio. Muitos professores têm medo, têm dificuldade, e entendo que às vezes falta mesmo exemplos, né, para inspirar. O uso de tecnologias também tem os seus desafios, porque nem todos têm acesso a todas as tecnologias. E a educação à distância, o ensino híbrido também tem os seus desafios, que a Maria Tereza depois também vai trazer um pouco para a gente. E eu gosto muito de pensar, né, e de trazer que a gente precisa fundamentar o uso da metodologia ativa que a gente está usando, ou seja, ela, outra metodologia, enfim, a estratégia de ensino, e também o uso das tecnologias. E eu gosto muito da Andrea Filatro, quando ela faz essa divisão no livro dela, que chama Metodologias Inovativas. Eu acho que ela foi muito feliz quando ela trouxe essa nova forma de olhar para as diversas metodologias. Então, ela faz uma divisão das metodologias de ensino em metodologias criativas, né, que ela coloca, então, essa criativas com ativas, as metodologias imersivas, as metodologias ágeis e as metodologias analíticas. As metodologias criativas e as metodologias imersivas conversam mais com o ambiente escolar, né, com o ambiente universitário, com esse cenário, e as metodologias ágeis e as metodologias analíticas conversam mais com a educação corporativa. Por quê? Porque elas vão se apoiar mais no vocabulário e em metodologias que são mais próximas do mundo administrativo, que vai lidar com prazos, com resultados, com custo-benefício. Eu acho que isso é super importante para a gente fundamentar, né, o uso das metodologias e o uso das tecnologias. As metodologias criativas, então, na divisão dela, e depois eu deixo o nome para vocês do livro, porque eu acho que ele é bastante interessante. Ela tem como objetivo o protagonismo do estudante, a criatividade, a colaboração, a ação e a reflexão. Ela está, né, é o que a gente mais tem aproximação e é o que a gente mais tem visto sendo usado, que a gente tem mais estudo também na educação. E ela tem como apoio algumas teorias, como a andragogia, o socioconstrutivismo, a teoria da aprendizagem significativa. E isso é super importante até para a gente entender os passos que essas metodologias seguem, porque elas não são passos aleatórios. Eu não simplesmente sigo passos, eu tenho que entender por que eu estou seguindo passos. Então, por exemplo, a aprendizagem significativa. A teoria da aprendizagem significativa vai falar que a gente precisa, que os nossos conhecimentos são construídos dentro de estruturas cognitivas que nós já possuímos. Então, por isso que é importante levantar conhecimento prévio dos alunos. Então, dentro dessas metodologias,
Nós encontramos a aprendizagem baseada em problemas, que é bastante utilizada, principalmente no curso de medicina e na enfermagem também. O design thinking, o gallery walk, que é uma. Eu vou depois falar mais um pouquinho para frente, a gente consegue usar com grandes turmas, a aprendizagem baseada em projetos, o movimento maker, que é colocar a mão na massa. Enfim, a gente tem aí várias é, metodologias com essa fundamentação. Depois ela traz as metodologias imersivas, que têm o objetivo de engajamento e diversão, de trazer para o estudante uma experiência de aprendizagem, e, na maioria das vezes, ela está muito ligada às tecnologias, né, às mídias e às tecnologias, porque muitas vezes a gente vai precisar da tecnologia para conseguir, né, por exemplo, a realidade virtual, realidade aumentada. É, eu entendo que às vezes a diferença entre realidade virtual e realidade aumentada é um pouco complexo. Eu sei que a Raquel também está nesse evento, vai falar sobre metaverso e ela também vai explicar um pouco mais sobre isso. Mas eu uso para uma assim mais para ficar mais simplificado que a realidade virtual é como se a gente estivesse num mundo, né? Como a gente costuma ver, só que a gente está dentro do virtual. A realidade aumentada, ela é mais do que isso. Então, por exemplo, na realidade aumentada, a gente consegue, por exemplo, caminhar, né? Estar dentro de uma estrutura, por exemplo, o coração. O metaverso, que a gente também tem usado bastante, e a Raquel também vai trazer no dia que ela, eu não sei se ela já falou, mas acho que ela vai falar ainda, né? A simulação realística e os jogos, né? E a gamificação. E aí, lembrando que o uso de jogos é diferente de gamificação. Então, um jogo, ele tem vários elementos que o compõem. Então, quando eu estou trabalhando com jogos, eu estou trabalhando com o jogo completo, né? E ele tem começo, fim, ele tem os participantes, ele tem ali uma trajetória. A gamificação é quando a gente trabalha com elementos de jogos, né, e não com um jogo inteiro. As metodologias imersivas, né, para Filatro, elas são fundamentadas já não em tantas teorias da educação. Então, a gente tem fundamentando essas metodologias a construção de identidade, a imersão mental e física, né, que são coisas que trazem engajamento, a interação em tempo real e as tipologias psicológicas de Jung. Depois ela traz as metodologias ágeis. E as metodologias ágeis, como o nome diz, tem muita aproximação com o manifesto ágil, que a gente até chama de metodologia, mas o nome correto é manifesto ágil. Então, não sei quem já leu esse livro, que é o Scrum, a parte Scrum, né? A arte de fazer o dobro na metade do tempo. E aí ele vai trabalhar com outras fundamentações, que é a aprendizagem no tempo exato, né, que é o just-in-time learning, a economia da atenção, a interação em tempo real. Por isso que essas metodologias, elas conversam muito com a educação corporativa, mas elas também conversam com a educação como um todo. Ela tem como objetivo o tempo com qualidade, a economia da atenção, o microtudo, a mobilidade tecnológica e conexão contínua e o feedback contínuo. E metodologias que trabalham com essa perspectiva é o Edu Scrum, o Canvas Mania, né, que a gente tem com esse nome de Canvas e Canva, a gente faz um pouco de confusão, né? A gente tem o Canva, que é essa ferramenta que eu estou utilizando para fazer a apresentação. A gente também tem o Canva, que é ambiente virtual, como temos o Moodle, e a gente tem o Canvas Mania, que é uma forma de estruturar projetos. A gente tem o discurso de elevador, a gente tem o microlearning, que também está sendo bastante utilizado na educação corporativa, e a gente tem as trilhas de aprendizagem, que depois eu vou falar um pouquinho mais também. E como metodologias analíticas, ela traz as metodologias que têm objetivo mais de aprendizagem adaptativa e personalizada. Então, a gente consegue fazer isso no analógico, mas lógico, né, que o poder computacional vai ajudar a gente na análise desses dados e fazer com que a gente consiga personalizar melhor, né, esse ensino
Então, a analítica da aprendizagem, porque a gente vai precisar desses dados, um feedback contínuo, porque a gente vai analisar muito do que está acontecendo por meio de feedbacks, né? E a inteligência humano-computacional, ela vai se basear no uso da tecnologia, na coleta e análise, no processamento de dados e na avaliação, no feedback, né? E a adaptação e personalização do ensino. Então, eu trouxe dois exemplos, no livro dela ela traz muito mais, mas que são mais palpáveis para a gente, que é principalmente as trilhas de aprendizagem, que é mais ou menos para a gente entender como acontece o Duolingo. Não sei quem já jogou o Duolingo. Então, conforme você vai mostrando que você está tendo respostas melhores, você vai avançando, né? Ele também tem um pouco de gamificação, óbvio, mas você vai avançando e ele vai te mostrando, então, exercícios mais complexos, conforme você vai acertando ou errando os exercícios que ele te propõe. E aí, a gente também tem que pensar que na saúde nós temos uma grande variedade de tecnologias sendo usadas na saúde e que elas também vão fazer parte do nosso repertório de ensino em saúde. Né? Então, trouxe só para a gente relembrar, e aí a gente vai ver que tem coisas muito complexas que a gente nem tem visto ainda no nosso dia a dia, mas a gente já tem muitos robôs sendo utilizados, robôs que fazem transporte de medicamentos, a gente já tem robôs que interagem e dão informações, que fazem companhia. A gente tem a telesaúde, que o Rodrigo Jensen também, acho que ele já deu a palestra dele e falou sobre isso, sobre saúde digital. Então, como isso tem mudado a assistência e como é que isso tem sido visto, então, na educação, porque a gente precisa conhecer essas ferramentas para também colocar esse aprendizado dentro da formação. A os dispositivos vestíveis, né? A gente já tem também várias ferramentas sendo utilizadas na saúde, como, por exemplo, robô que faz flebotomia. Eu sei que isso é óbvio, não tem, nem todo mundo tem acesso, mas o nosso aluno também precisa entender que isso, né, tá chegando, tá posto e uma hora vai aparecer para todos nós. A impressora 3D, né, que é capaz de fazer réplicas anatômicas, diz que a NASA não tem levado para o espaço tantas peças, né? Ela leva uma impressora 3D e muitas peças ela fabrica conforme a necessidade. Né? E isso acontece também com a gente no ensino e na saúde, né? Com ferramentas cirúrgicas, com próteses. E aí os monitores cada vez mais avançados. Então, como é que a gente tem ajudado o nosso estudante a entender toda essa tecnologia sendo desenvolvida na saúde e como é que a gente também aplica a tecnologia na educação? Né? A realidade virtual, aqui é um rapaz fazendo uma cirurgia num hospital nos Estados Unidos e ele está fazendo um procedimento, na verdade, que causa muita dor. E, enquanto isso, ele está na realidade virtual interagindo como se fosse num jogo e isso dispersa a atenção dele do procedimento e então é essa realidade virtual utilizada para diminuir a dor durante o procedimento. É, Aqui eu não vou colocar esse vídeo para vocês, mas procurem na internet a realidade virtual transformando a experiência da vacina. Então, o menino vai colocar um óculos, né, de realidade virtual e ele vai ver toda uma história de vacina e ele vai tomar vacina e não vai sentir dor porque faz parte ali da brincadeira, do jogo. Então, acho que é interessante vocês assistirem também. Ah, isso aqui é que passou. A inteligência artificial é a nossa nova companhia, né? A gente ainda tem bastante. Eu entendo que as pessoas ainda têm bastante medo da inteligência artificial, como é que ela vai entrar na nossa vida e as nossas habilidades, né? Como é que nós continuaremos desenvolvendo as habilidades com a inteligência artificial, mas ela está aí e está posto também. Então, com ela, nós temos o machine learning, os serious games. E como é que a gente lidar, então,
com a inteligência artificial generativa. A gente precisa ter consciência de que ela não vai substituir os profissionais de saúde, nem os profissionais da educação, né? Mas a gente precisa vê-la como uma aliada na tomada de decisão, mas ela precisa de profissionais mais bem preparados e é uma coisa nova, então a gente precisa aí se capacitar, conhecer, e ela traz também junto algumas preocupações e algumas responsabilidades, né? Uma responsabilidade civil, né, em relação ao. Ela ainda está em formação, então ainda ela erra muito, ela ainda está em evolução, né? O uso ético, então a gente vê muito. A gente fala muito no âmbito que a gente está mais familiarizado e mais que é mais palpável para a gente, que é, por exemplo, e a inteligência para escrever textos, né? Então a gente existe muito essa questão. Nossa, os nossos estudantes estão aprendendo a ler agora, a escrever agora. Como é que vai ser a habilidade deles, né? Então, isso também vai de como os professores estão mostrando para esses alunos como eles devem usar essa inteligência artificial, né? Ele ainda não é visto como uma técnica segura, né, para a maioria das pessoas, e a gente sabe que nessas ferramentas mais comuns e de acesso aberto ainda, os dados que nós colocamos estão sendo utilizados para treinamento, né, desses algoritmos, eles alimentam. Então, só versões pagas é que ainda é que a gente não consegue não, não ter esse problema. E a gente precisa, então, conhecer mais sobre a inteligência artificial para entender que ela pode melhorar as práticas, clínicas, as práticas educacionais, e a gente precisa saber trabalhar com os prompts, né? Com os algoritmos. Então, e nós já temos hoje em dia bastante discussão em relação a como construir esses prompts. Como é que eu treino, né, o chat GPT, por exemplo, para que ele me traga a resposta o mais correta possível. Então, esse livro, por exemplo, ele já é velho, porque ele é de 2023, mas com a evolução, a gente sabe que para desenvolver prompts, a gente já tem dicas muito mais valiosas, mas para a gente entender qual é o nosso aprendizado agora, é lidar com a inteligência artificial e como conversar com ela, como fazer, né, com que ela nos traga a resposta mais correta. Recentemente, eu participei de uma semana pedagógica aqui na universidade e tem o professor Isotani, que é lá da Poli, da matemática, da computação, e ele trouxe um incentivo para a gente pensar na IA na educação. Mas a gente, como eu falei, tem alguns desafios e algumas reflexões que precisamos fazer, né? Então, mas é certo que ela vai nos auxiliar no planejamento educacional, no planejamento instrucional, ela vai nos auxiliar na coprodução e no compartilhamento de materiais didáticos, porque tudo isso a gente já vê em outros países, né, em outras universidades, principalmente fora do Brasil. Experiências interativas de aprendizagem, auxílio na avaliação de trabalhos e projetos. Então, eu vou deixar depois nas referências a palestra que ele deu e ele traz exemplos de como que a gente faz essa avaliação, de como é possível fazer. Óbvio que a gente vai ter que. A gente erra quando a gente faz a avaliação manual, usando a IA, então a gente também vai ter que ficar atento, né? A gente vai ter que abrir para discussão com os estudantes, enfim auxílio na realização de atividades e apoio em tarefas administrativas. A gente não pode negar, né? Como a gente falou, isso está posto. Benefícios do uso de tecnologias na educação, então, aumenta o engajamento e motivação dos estudantes, a gente consegue aumentar a personalização, né? Proporcionar uma maior personalização do ensino. Só que a gente também tem que pensar que nem todo mundo, né, nem todos ainda têm acesso a recursos educacionais digitais, então a gente. Por isso que eu falo,
a metodologia ativa por si só, ela não resolve, a tecnologia sozinha, ela não resolve. Por quê? Porque a gente precisa entender o contexto que a gente que a gente está, quem são as pessoas, quem são os sujeitos envolvidos, né? Para eu poder, então, usar a metodologia ativa, junto ou não com tecnologia, e usar a tecnologia, né? Mas ela também vai trazer o desenvolvimento de habilidades tecnológicas. Aqui eu trouxe só aqui no meio para a gente lembrar, porque eu tenho falado bastante aqui de é, uma aprendizagem mais direcionada, né? E mais personalizada. Então, a gente pode aliar também, entender como é que o meu estudante aprende. Né? Então, a gente possui algumas ferramentas, né? Eu trouxe o estilo de aprendizagem de Kolbe, então, se vocês procurarem na internet, tem os testes, né, que a gente faz para entender como é que a gente aprende. E aí, assim, você pode. é, Planejar a sua aula considerando várias questões que eu já trouxe aqui, desde o projeto político-pedagógico até a própria característica do seu sujeito e como eles aprendem. Porque a gente sabe que tem pessoas que aprendem mais lendo, tem pessoas que aprendem mais ouvindo, tem pessoas que aprendem mais fazendo. Então, o ideal é que você, numa aula, traga essa oportunidade, né, para todas as pessoas. Diversifique as metodologias, as estratégias, para que você possa promover, né, prazer, porque aprender tem que ser gostoso, né? E para todas as pessoas, né? Para todos os seus estudantes. Desafios e limitações, então, principalmente com as tecnologias, mas com a IA, que é o que a gente tem falado bastante agora, é que a gente precisa ser menos reativo e mais ativo. Então, vamos pensar como é que a IA pode ajudar a gente, né? Lógico que tem desafios, como eu já trouxe, que é o acesso desigual a tecnologias, a necessidade de capacitação do docente. Então, a gente tem lutado aí para a gente também ter acesso a essas ferramentas, porque essas ferramentas atualmente elas são, na sua grande maioria, pagas e elas não são baratas. Então, né, por que que as universidades, as instituições de ensino também poderiam nos ajudar disponibilizando essas ferramentas para que nós possamos entendê-las melhor e poder, né, trabalhar com os nossos estudantes. A gente vai precisar, muitas vezes, de um aprimoramento na infraestrutura e nos recursos, né, para apoiar o uso dessas tecnologias, aqui falando mais da IA também. A gente precisa entender que como é que nós vamos lidar com o uso inadequado dessas tecnologias, né? Porque ela traz também outras questões para a gente pensar, que é a questão de privacidade, questão de segurança, questão ética. E a gente vai precisar desenvolver, junto com os nossos estudantes, habilidades tecnológicas para lidar com ela. E também a questão da responsabilização. E aí, de novo, a gente precisa ter na mente que, né, consciente de que nós precisamos alinhar o uso dessas tecnologias e também das próprias metodologias de ensino com os objetivos pedagógicos. Então, e eu percebo que as pessoas esperam muito por respostas prontas, mas como eu faço? Né? Então a gente vai ter que. Não tem receita, né? Não tem receita de bolo pronta, porque a gente vai ter que considerar tudo isso, desde o projeto pedagógico, do meu público, quem são os meus sujeitos, qual é o estilo de aprendizagem deles, qual é o meu objetivo de aprendizagem, os meus objetivos pedagógicos, e aí sim eu vou alinhar uso das estratégias de ensino, o uso das tecnologias, né? E aí eu vou precisar de planejamento e preparação prévia, preciso de criatividade, né, para poder fazer esse processo de ensino-aprendizagem ser diversificado. Vou precisar de apoio e suporte técnico, principalmente no uso das tecnologias. Então, o que que eu tenho de recurso na instituição? E a avaliação com as tecnologias, então vamos pensar na IA, por exemplo, ela vai mudar, porque a gente está muito acostumado a avaliar produto, né? O que o estudante construiu. E aí a gente começa a pensar que o nosso foco precisa mudar um pouco, o nosso foco precisa mudar muito mais para o processo. Então, como ele construiu, como ele usou a inteligência artificial, por exemplo, para auxiliá-lo.
né? E isso vai fazer com que a gente entenda como ele está pensando, como ele está construindo e como ele está aprendendo, e não só a avaliação do processo, do produto final. A avaliação, eu acho que é uma questão muito importante que a gente discute pouco, né? Então, acho que a gente precisa fazer mais aproximações com a avaliação, com processos de avaliação, mais reflexões, mais cursos, enfim, porque a gente precisa entender mais da avaliação para poder integrar com as metodologias ativas, porque a gente tem usado muito é, metodologias ativas, né? A gente tem usado um pouco mais, mas quando chega a avaliação, a gente tem uma prova muito mais tradicional. Então, como é que a gente também inova, né? Faz essa avaliação conversar mais, o que a gente tem tentado mudar em sala de aula, usando estratégias mais ativas e mais inovadoras. É... pulou aqui. Desculpa. E aí, então, também o que a gente tem usado aqui na universidade, a gente tem usado o metaverso, né? É óbvio que a gente precisa de um apoio, mas a gente tem usado aqui na universidade. A gente fez eventos com o metaverso, então acho que também dá super certo. É óbvio que a gente precisa de capacitação, né? Não é fácil. A gente precisa também um pouco perder um pouco daquela de ser, como eu falei, ser menos reativo, porque a gente tem um pouco de receio, né, de entrar nesses contextos. A gente também tem usado bastante o escape room, que entra, né, na gamificação. Então, nós temos uma professora aqui que usou na disciplina de liderança e foi bem, bem legal, deu super certo. A telesimulação também a gente tem usado e a gente tem visto também algumas universidades, alguns cursos de enfermagem utilizando. E as trilhas de aprendizagem que conversam muito com a educação à distância, né? Que a Maria Teresa vai trazer, e também com quando a Filatro ela traz lá no livro dela as metodologias analíticas, né? Então a gente consegue construir trilhas de aprendizagem no analógico, mas elas também conversam muito com o ensino híbrido e com o ensino à distância. Né? Então, porque na verdade a gente não precisa aprender tudo, a gente precisa aprender aquilo que tem a ver com a nossa profissão, com o papel que nós vamos desempenhar. Então, as trilhas de aprendizagem, elas trazem no começo, né, na sua parte mais básica, o que é essencial. Então, ela é muito utilizada na educação corporativa, então por isso esse exemplo que eu trago ele é da educação corporativa. Então elas são nessa parte mais básica a gente tem contato com aquilo que é básico para o colaborador, né, para o profissional entender que é a história, a cultura, os valores da instituição e essa trilha ela vai direcionando a pessoa, né, o estudante para os conhecimentos mais específicos e mais técnicos até chegar num grau em que seja mais pessoal. Então, por exemplo, o que eu, Débora, preciso aprender, né? E não o que o meu cargo necessita, mas o que eu, Débora, preciso aprender. Então, aí vai para a parte mais de comportamento, de dia a dia, de resultados relacionados às suas avaliações periódicas. E nós temos aqui uma aluna de mestrado que está tentando fazer essa aproximação de trilhas de aprendizagem para o ensino na licenciatura, que é a formação de professores. E aí, né, continuando, falando um pouquinho mais sobre as trilhas de aprendizagem, que o treinamento faz sentido, adiciona valor ao dia a dia do profissional, traz um feedback para o gestor, e muitas instituições hospitalares também têm utilizado a certificação. Então, a pessoa não precisa fazer treinamentos desnecessários. Então, se ela precisa ter uma certificação, por exemplo, em passagem de sonda, ela vai fazer, ela vai treinar, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas enfim, e vai ter uma certificação de que ela já está apta para fazer aquele procedimento. Né? E aí trouxe para a gente ver aí uma infinidade de recursos, ferramentas tecnológicas que a gente tem usado bastante no dia a dia em sala de aula. É óbvio, nosso curso presencial, a gente consegue fazer, principalmente na licenciatura, algumas aproximações com a educação à distância. Então, nós temos algumas aulas virtuais, até
para esses futuros professores, né, de enfermagem entenderem também esse contexto. Então, aqui o que a gente tem usado muito é o Canva e o Prezi para apresentação de, de, de aulas, enfim, para essas apresentações mais expositivas, que começa que eu estou fazendo agora, né, que eu estou usando o Canva. A gente usa bastante em sala de aula, e depois também acho que a Maria Teresa pode trazer, a gente também usa bastante na educação à distância, essa questão do feedback, né? Então a gente usa muito essas ferramentas que fazem com que a gente promova quizzes, às vezes interações ou pequenos jogos. Na IA, o ChatGPT é famoso, o Copilot também é famoso, mas eu gosto muito da Perplexity, então a gente também tem que ver quais dessas inteligência artificial atende mais, né, as nossas necessidades e quais a gente consegue treinar mais, né, com os prompts. Na sala de aula, a gente nós temos aqui algumas disciplinas bastante interativas, em que os alunos desenvolvem projetos, eles vão para campo, e muitas vezes eles fazem alguns projetos e que se transformam em alguns produtos, às vezes cartilhas, às vezes vídeos. Então, a gente usa bastante ferramentas para desenvolvimento de vídeos, mas também, por exemplo, de podcast, que é uma coisa também que eles têm utilizado bastante. E aí também, né, para desenvolvimento de vídeos ou de animações, a gente usa muito o Padlet para eles deixarem exposto como é que eles estão desenvolvendo os projetos. E aí nós compartilhamos o link do Padlet para que para que todos os estudantes possam entender como que eles estão desenvolvendo o projeto. Então aí a nossa avaliação também não é só no final, né? Então como é que é esse produto, o que que eles produziram, mas como eles pensaram, como eles se organizaram, como eles fizeram reuniões, e é super legal, e eles gostam bastante. Para as interações síncronas, o que mais a gente usa é o Google Meet, a gente também usa o Zoom, como a gente está usando agora. Eu acho o Zoom um pouquinho mais chatinho, né? Nem todo mundo tem, mas funciona também super certo. Tanto que quando eu entrei, eu falei, eu não tenho tanta aproximação, eu tenho mais aproximação com o Google Meet. E também a gente usa muitos ambientes de aprendizagem. O que a gente usa aqui na universidade é o Moodle, a gente usa bastante. A gente também tem aí, enquanto docente, se aprimorado para fazer que esse Moodle seja mais gostoso de navegar. Então, nós temos aí feito algumas capacitações, alguns cursos, para conseguir, mesmo com ferramentas simples, fazer com que esse Moodle fique mais dinâmico, né? Que não fique aquela coisa chata. Então, ele parece, você consegue navegar nele como se ele fosse um site, né? Então, você clica e vai fazendo interações. Então, isso faz com que ele fique é, mais atrativo, né, para o estudante. E aí eu trouxe como dicas, né, de leituras aí, alguns livros que vão trazer algumas estratégias com fundamentação para a gente incrementar a nossa prática em sala de aula. Então, eu gosto muito desse da Filatro, que eu já trouxe, que é o Metodologias Inovativas. É, a Sala de Aula Inovadora, também, do Fausto Camargo e da Tuine Daros, também eu gosto bastante. E é interessante como eles trazem uma variedade de saídas, né, para usar, de estratégias, e acho que a gente pode, então, usando a criatividade e considerando tudo aquilo que eu já trouxe, diversificar a nossa sala de aula, né, saindo o máximo possível do ensino tradicional. Eu também gosto muito vocês estão vendo? Não mudou. Ah, mudou. Estratégias didáticas para aulas criativas também traz muita dica simples para incrementar a aula.
E os metodologias ativas para uma educação inovadora da Lilian Bassic e do José Moran, que também é bastante interessante. E para finalizar, eu trouxe, só para a gente pensar, porque a gente fala muito, mas metodologia ativa, nossa, ela falou tanto de metodologia ativa, mas metodologia ativa só funciona com salas pequenas. Sim, realmente a grande maioria das metodologias, elas são pensadas para o aluno ter protagonismo, para o aluno pôr a mão na massa, para ele ter momento para refletir, fazer, e aí realmente ela funciona muito mais com turmas pequenas. Mas a gente tem metodologias pensadas para turmas grandes, né? Elas dão um pouco mais de trabalho, elas precisam ser planejadas, pensadas, como todas as outras, mas a gente tem o TBL, o Gallery Walk e o Jigsaw, né? Eu não trouxe aqui como elas funcionam, mas elas ajudam a gente a trabalhar, né, e a diversificar a sala de aula com turmas grandes e eu sei que isso é uma realidade, nós aqui também, na nossa sala de aula tem 80 alunos, então, para não desanimar, não dá para dizer, não dá para usar a metodologia ativa, dá sim, né, mesmo com turmas grandes. E acho que é isso. Então, nas referências eu só coloquei esses livros mesmo que eu trouxe, e aqui tem a palestra desse professor, né, da matemática, que vocês vão encontrar no YouTube como Reflexões sobre o Potencial Uso da IA no Ensino Superior, dentro do YouTube da Politécnica da USP. E acho que é isso, que as referências da imagem, e eu agradeço. Bom, obrigado, Débora, pela sua apresentação, né? Como sempre, a sua fala sempre enriquecedora, né? Então, muito obrigado aí. E nós temos aqui perguntas, mas vão ficar para o final, depois da apresentação da doutora Maria Tereza, tá? Então, agora, neste momento, eu chamo a doutora Maria Tereza para começar a sua apresentação e você tem 45 minutos. Muito bem, peraí, eu vou compartilhar só um minutinho. Deixa eu só ver se está na posição. Peraí que ela vai voltar aqui para o início. Vocês estão vendo a tela? Sim, Estão me ouvindo, né? sim. Bom, primeiro, bom dia. Queria agradecer muito a organização, essa oportunidade. É um prazer conversar aqui com vocês no Conesp. Então, eu trouxe algumas reflexões sobre o uso de inovações na educação à distância, alguns exemplos. E peguei um exemplo de discutir o uso da EAD online, considerando então alguns exemplos de inovações, a gente vai ver a questão da realidade virtual, na educação permanente em saúde, porque é uma área, né, que tem características específicas bem interessantes. Então, a educação permanente em saúde é uma área que reúne a política e os princípios de como a gente deve desenvolver atividades educativas, formações, atualizações para os trabalhadores do SUS. Então, o objetivo é a qualificação dos processos de trabalhos. Então, um princípio básico é que o mundo do trabalho, que é o meio de aprendizagem. Então, a educação permanente em saúde, ela deve produzir conhecimentos que respondam às necessidades locais. Então, entre seus princípios está utilizar uma educação problematizadora. A gente deve estimular os trabalhadores a refletirem, fazer uma reflexão crítica sobre o seu processo de trabalho, buscando soluções. É para isso que serve a educação no SUS. E utilizando, se indica aprendizagem significativa. Então, nós estamos vendo uma área, né, um processo educativo aqui que tem características bem interessantes, e uma delas também é que a base da educação está na
experiência, então, desses aprendizes. É muito importante as vivências, as experiências cotidianas no trabalho. E para a gente falar aí dos desafios da educação, como a professora Débora colocou antes, é muito importante a gente pensar sobre o perfil dos aprendizes. Toda vez que a gente faz uma formação, a gente tem que se perguntar, né, para quem que é, quem são essas pessoas. E aqui eu vou falar de uma maneira geral, porque a gente está também, como a professora Débora destacou, no momento, no meio de uma revolução, a revolução tecnológica. Essa revolução está mudando todos nós. Esse cartoon está brincando, né, com a professora mais velha, como, né, a minha geração, com o jovem, mas não é só o jovem que está sendo transformado pelas tecnologias. Todos nós, inclusive na forma de buscar informação, de utilizar essa informação, na forma de aprender ou deixar de aprender algumas coisas. E aí eu trago um conceito para a gente poder fazer uma discussão breve aqui, aberta, que eu acho até divertido, que é o do Zeitgeist, que foi criado por Herder, popularizado por Hegel, que diz esse conceito que todo período histórico, toda comunidade, todo grupo tem um espírito do tempo, ele tem uma alma que influencia tudo. O Zeitgeist está presente desde a cor da roupa que está na moda hoje em dia, até como vai ser uma revolução se ela acontecer. Então, esse espírito do tempo, agora na atualidade, a gente tem que pensar nessa quarta revolução industrial. Essa quarta revolução é a revolução chamada de cyberfísica. Porque olha o que está acontecendo uma fusão entre o mundo físico, o digital e o biológico. Quer dizer, o virtual, o real está se confundindo, né? A gente está sendo guiado pelo desenvolvimento tecnológico, pelas engenharias, pelas TIs, né? E é interessante pensar algumas tecnologias, como, por exemplo, Big Data, elas foram criadas e elas mesmas impulsionam, aceleram o processo. Porque, segundo, né, a literatura, cada inovação pode gerar outra, ou aparece uma nova, amplifica as anteriores, isto é, o desenvolvimento tecnológico está sendo super rápido, acelerado, num ritmo, eles dizem que é exponencial. E para dificultar mais ainda quem quer prever o futuro, como eu estou fazendo essa discussão, o que vai virar educação, é que esse desenvolvimento tecnológico não é linear. E esse autor, desculpa a pronúncia incorreta, o Schwab, e que fala toda essa conceituação, ele diz que nós estamos vivendo um acontecimento, o ser humano, diferente de qualquer coisa que a humanidade já experimentou antes. E o Bauman nos adverte também que nós estamos vivendo tempos líquidos, tudo é efêmero, nada é feito para durar, inclusive as relações humanas. Antigamente, lá quando eu era criança, a geladeira boa era aquela que durava, sei lá, 30 anos, 40 anos. Estou exagerando um pouco, mas as coisas tinham que durar. Agora, né, o bonito é você trocar o celular, eu nem sei, a cada ano, 6 meses, né? A tecnologia é feita para não durar também. E aí, com tudo isso, qual que é o espírito do tempo que está vagando aqui entre nós, influenciando a todos, os jovens que estão na sala de aula, a gente quando vai na sala de aula? A gente está num mundo que é veloz, é acelerado, um mundo tecnológico, onde, por exemplo, a comunicação, que é um elemento importante para a educação, a comunicação é rápida, é caótica, é tudo na pressa, e é também complicado porque a gente, com isso, a gente está ansioso e a gente não tem paciência. E a tecnologia acelera cada vez mais a gente. Então, eu vou escrever uma mensagem, que agora nem falar no telefone a gente gosta mais, eu já abrevio, coloco letras. Ao mesmo tempo, eu já estou acostumada que essa tecnologia, ela corrige o que eu escrevo, se eu quiser. E agora até ela escreve por mim, né? Então, eu utilizo muitos sinais. Tudo isso, gente, estou colocando esse espírito do tempo para a gente pensar como é que vai ser o nosso aprendiz na sala de aula presencial e virtual. E é interessante que a gente tem uma influência também na forma de aprender, não só da instituição de ensino, das próprias tecnologias, porque as tecnologias elas são planejadas para ser intuitivas, isto é, antigamente eu comprava um ventilador, como eu comprei aqui ontem, um ventilador novo, tinha que olhar no manual como é que monta, como é que liga, como é que funciona.
Agora eu entro num aplicativo novo, ele é construído de uma forma que eu sozinha vou vendo alguns pedaços que eu já conheço, outras coisas ele me ensina, então eu aprendo sozinha, né? As tecnologias ajudam a gente a aprender. Também vem aí do mundo do pessoal da tecnologia, está influenciando a nossa forma de aprender. E a gente tem, claro, aqui um oráculo, um dicionário, né, uma Barça, como falava antigamente, na mão. Ele responde aqui para mim tudo. Antes era no computador, agora está mais fácil ainda, né? Está na palma da mão, como se diz. E é interessante porque esse mundo aqui tecnológico que ensina tudo, que tem os meus oráculos, ele usa também uma forma de ensinar antiga, que vem lá dos anos 50, que é o do it yourself, né? O faça você mesmo. Porque na internet você encontra tutorial para tudo, especialmente em vídeo, porque ninguém mais tem paciência de ler. Também é uma questão para a gente pensar. Então, eu tenho lá no YouTube, eu quero fazer uma receita, jogar lá. Esse lado eu acho muito legal. Eu estou fazendo críticas, mas eu também gosto muito das tecnologias, eu encontro tudo. Só que quando eu falo de áreas técnicas, eu também encontro. Então, questões de saúde também tem pessoas falando, e falando sobre e fazendo recomendações. Qual será a qualidade dessa informação? Quem está falando? E aqui eu estou trazendo uma imagem da quem assistiu a série do Crown, The Crown, para lembrar a gente como nós estamos impacientes. Isso toda vez que eu vejo uma série eu lembro disso, porque eu também sou da época que, né, as aberturas dos filmes eram uma coisa incrível, né? A música pensada, tinha uma escolha artística de música, de imagem. Agora continua, elas estão mais rápidas, algumas séries nem têm abertura, ou as que têm, como The Crown. Olha o que a plataforma já criou, porque ela conhece muito bem a gente. Ela pôs a opção pular a abertura. Quer dizer, olha o nível de impaciência que nós estamos. A gente não aguenta nem assistir uma abertura. E com tudo isso, com esse espírito do tempo que está pairando, nós estamos pessoas multitarefas. A gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Nossa, que ótimo, né? Eu atendo o telefone, eu escrevo, olho no computador. Mas com isso, eu estou com dificuldade de me concentrar em uma tarefa só. Até porque os aplicativos, eles são feitos, construídos de uma forma que eu não queira sair deles. Eu vou ficar toda, ou se eu sair, eu vou querer voltar. Então ele puxa a nossa atenção e eles são divertidos. Então eu estou trabalhando, mas de repente entra um WhatsApp. E aí isso tudo afeta a nossa concentração. Já tem estudos que indicam que a gente está com um foco, né, um tempo de atenção muito curto, fragmentado, ansioso. E aí, como é que eu fico? Como é que eu faço na sala de aula? Como é que eu construo uma aula que prenda atenção? E também, como disse, né, com tristeza esse analista do meio editorial, que nesse mundo digital, o valor das palavras escritas em relação às palavras faladas e às imagens estáticas e em movimento, o valor das palavras escritas está afundando como uma pedra. Nós estamos com impacientes ou sem concentração para ler textos longos. Novamente eu pergunto, como é que a educação vai lidar com isso? Como falou a professora Débora, eu estou trazendo mais perguntas do que respostas. E nesse mundo digital tem um outro personagem também que é interessante, porque a gente está entrando num mundo virtual, mas acho que vocês lembram aqueles primeiros filmes de terror que eram anunciados dizendo que, na verdade, era um documentário perdido, que eram filmagens reais, né? Então a gente está no mundo do entretenimento virtual, mas buscando uma realidade entre aspas, né? Entre aspas, porque a gente vê como é que é, por exemplo, a realidade do Instagram. E nesse mundo, um personagem muito importante é o indivíduo comum. Porque quem é o youtuber? Ele é um indivíduo comum, alguém que pareça comigo, que eu me encanto por diferentes fatores e eu começo a seguir e acreditar em tudo que ele diz. Então, agora, muitas vezes a gente escuta alguém que não é o professor, que não é um jornalista, que não é um cientista, mas que me pegou, né, pelas características, uma delas, que ele é uma pessoa comum, é interessante no YouTube, porque as pessoas
antigamente, né, vai um médico, na época que o Fantástico entrevistava direto o Drauzio, né, a gente conhecia, sabia que o Drauzio era um médico renomado, quando ele apareceu foi dito isso. Agora as pessoas não falam, repare no YouTube, a maioria não fala a sua formação, ela fala, eu sou youtuber. E isso dá credibilidade nessas mídias, então, que é o faça você mesmo. Por um lado, tem uma coisa muito interessante, eu acho muito bacana mesmo, porque hoje em dia qualquer um pode ter um canal de TV, publicar um livro, transmitir um programa de rádio, qualquer um de nós, isso é bárbaro mesmo, né? Porque também, antigamente, os equipamentos eram muito caros, né? A gente tinha que contratar uma empresa de vídeo para fazer um vídeo numa instituição de saúde, por exemplo. Agora, qualquer um pode fazer com uma coisa que a gente carrega, né? O tempo todo, o telefone. Mas fica aí também o questionamento da qualidade das informações. Mas está super sendo usado, né? Ainda mais pelos jovens. E tudo isso, pensando então nesse espírito do tempo, como é que vai ser a nossa educação lá, né? Lá mais para frente, como eu disse, é difícil pensar um futuro muito longo, mas mesmo para agora, para os próximos anos, como é que eu desperto interesse e motivo os alunos se todos nós estamos com dificuldade para nos concentrar? Um vídeo de 15 minutos já é muito longo, imagina, né, uma aula, de 50 minutos, uma hora, como é que eu faço isso? Eu tenho muitas políticas para discutir. Como disse a professora Débora, precisamos pensar na responsabilidade da inteligência artificial. Como é que a gente utiliza? Proibir parece que não é a saída, né? E não é mesmo, as tecnologias vão surgir outras. E nós precisamos pensar uma política de uso. Então, nesse panorama todo, eu queria pensar um pouco como é que será que a educação à distância pode ser utilizada para a educação permanente em saúde, que nós vimos que tem características tão próprias, né, uma utilidade tão importante que é qualificar os trabalhadores do SUS? Existem críticas na literatura, que a EAD não tem discussão. Como é que eu vou fazer educação permanente, que exige uma reflexão sobre a realidade, o diálogo, com uma ferramenta que é distante, que não tem, né, não tem possibilidade de haver esse debate, e que muitas vezes é usada só para uma transmissão de conteúdos, né? Uma educação, como diz o Paulo Freire, bancária. Será que a EAD é só isso? A EAD nasceu para solucionar assim, um problema de distância. É interessante pensar, ela é de 1728, gente, imagina? 1728, século XVIII, lá nos Estados Unidos, em Boston. É a notícia que a gente tem, é o primeiro anúncio, uma propaganda que saiu no jornal de um professor anunciando um curso de taquigrafia por correspondência. Numa época que os Correios ainda nem estavam tão organizados, quer dizer, é muito interessante também, muito bonito ver como nasceu e devia ser muito importante mesmo para pessoas que que moravam, mesmo em Boston, já deslocamento já devia ser na região ali difícil, então imagina quem morava em outras cidades. E também, recentemente, nós fomos desafiados por uma emergência sanitária, que a EAD foi importante. Ela, né, veio num turbilhão, porque ninguém estava preparado, porque a nossa escola, ainda mais a escola das crianças e dos jovens, né, o ensino fundamental e médio, ele é presencial, então a gente não tinha preparo, não tinha estrutura. E agora, né, teve todos os problemas que a gente sabe, e aí fica o questionamento: será que eu tenho que preparar mais essa escola? Será que tem que ter uma parte EAD? É uma outra discussão também. E também o uso da EAD durante a pandemia mostrou também a desigualdade de acesso que a gente tem às tecnologias. Só por curiosidade, o mundo já tinha vivenciado isso. Na década de 30, durante uma epidemia de pólio, as escolas nos Estados Unidos fecharam e as crianças faziam aula, escutando as aulas pelo rádio. Bom, então a EAD nasceu, né, por correspondência, envio de material, a gente teve depois por rádio, por TV. O objetivo primeiro era quebrar mesmo a barreira de tempo e de espaço, facilitar para as pessoas terem autonomia, gestão do seu tempo. Por isso, ela era muito baseada na autoaprendizagem, isto é, eu vou aprender
sozinho, base, né? Não é só isso a autoaprendizagem, mas no início era eu vou ter um material que eu vou receber e vou aprender sozinho. Eu vou fazer a gestão do, isso que é legal também, da velocidade que eu vou, do momento que eu vou estudar, isso também é muito interessante. Mas agora, com as nossas novas tecnologias, a EAD diz que, né, promete manter essa autonomia, mas também aumentar a interação. Ela coloca o aprendiz no centro da aprendizagem, então ela usa também metodologias ativas, que é uma dos requisitos, por exemplo, de educação permanente e saúde, e também que eu vou falar um pouquinho aqui sobre personalização e outro fator importante que é a acessibilidade. Será que então, com essas novas tecnologias que eu tenho através da internet e as tecnologias digitais, eu vou ter mais diálogo, mais interação? O que se fala em EAD, o problema não é a distância física ou temporal. Eles citam um conceito de distância transacional. É isso que a gente tem que controlar. A gente está falando, nesse caso, de qualidade, a gente tem que pensar na qualidade das relações educacionais entre o professor, que na verdade ele é um facilitador da aprendizagem, ajudado pelos tutores, como é que é a relação dele com os aprendizes, que a gente não chama de alunos, né? Eles são aprendizes porque eles estão no centro do processo de aprendizagem. E eu tenho ferramentas síncronas, que é quando tomo, como a gente está fazendo agora, uma videoconferência, estamos todos aqui presentes no mesmo momento. Mas eu também tenho ferramentas para conversar, para ter essa troca, mesmo quando não estão todos presentes, né? Por exemplo, os fóruns virtuais. Por favor, pedir para organização, qualquer coisa, vocês me interrompam se eu passar o tempo, tá? Deixa eu controlar aqui. Então, nessa distância transacional, se eu aumentar o diálogo e conforme a estrutura que eu escolher, eu posso diminuir essa distância. Por exemplo, o design, isto é, o planejamento, o desenho do curso, que a gente chama de aberto, quer dizer, um curso em EAD, que tenho, por exemplo, o professor presente mais vezes com aulas, e aí a organização, o planejamento do curso, observa o andamento, de repente corrige ou então sugere conteúdos novos durante a realização do curso, isto é um design aberto, eu consigo até personalizar, eu vou diminuir essa distância transacional. Mas eu posso querer, conforme né, o meu objetivo, pode ser até interessante ter, não interessante, mas eu posso aceitar que eu tenho uma maior distância transacional, porque eu ganho autonomia, por exemplo, nos MOOCs, né, nos cursos abertos online massivos, que nasceram nas universidades lá americanas, que queriam democratizar o acesso, né? Que mais pessoas pudessem fazer um curso, mesmo que curto, numa universidade, né? Gratuito. Então, eles fizeram um modelo que fosse possível, né? Abrir para um monte de gente, que gratuito para as pessoas, mas sempre vai ter um curso para a universidade, que fosse um curso menor. Então, foi criado os MOOCs. Então, eles têm o design fixo, então aqueles cursos que eu entro, eu faço sozinho, eu tenho um feedback, por exemplo, quando eu faço um exercício, mas é um feedback automático do que eu acertei. Então, eu tenho um feedback do que eu estou aprendendo, mas é uma menor interação. Mas eu ganho com esse massivo. E a gente tem muitos cursos, como aqui da Secretaria da Saúde tem, cursos curtos do tipo MOOC, que é muito interessante também porque eu consigo fazer, por exemplo, questões pontuais. Então, também é útil em algumas situações. Mas indo para o outro extremo, eu posso personalizar a aprendizagem, utilizando, por exemplo, os modelos de estilo de aprendizagem. A professora Débora mostrou o modelo de Kolbe, e aqui eu vou mostrar rapidamente, citar, tem nas referências, é bem interessante. Quem tiver interesse, veja os artigos, é bem interessante essas ideias dos estilos de aprendizagem de Felder e Silverman. Eles dividem, então, a forma, né, as características nossas de aprender em quatro dimensões: percepção, entrada de informação, entendimento e processamento.
Então, resumidamente, né, na primeira dimensão, percepção, eu posso classificar, né, as pessoas em níveis sensorial e intuitivo. Por exemplo, o sensorial, ele prefere aprender fazendo uma observação, uma coleta de informações, né? Ele gosta de receber fatos, dados, fazer experimentações, né? Já por outro lado, eu posso ser mais intuitivo, então eu gosto mais de aprender através de especular, de refletir, né? Então eu gosto de receber mais lá na escola, por exemplo, aprender teorias, princípios para eu poder fazer reflexões. Então, pensando nesses estilos, eu consigo planejar atividades educativas mais interessantes. Eu tenho também na dimensão entrada, eu posso ser mais visual ou mais verbal. O visual gosta de aprender com imagem, com vídeo, ou então com uma demonstração, esses do it yourself, né, os vídeos do YouTube, quem é mais visual. Então, de repente, o professor vai programar isso, eu vou colocar vídeos, vou colocar figuras. Já tem pessoas que são mais verbais, então elas gostam de uma explicação oral, de uma aula expositiva, que, né, a gente, por exemplo, pode utilizar mais exposição dialogada, ou então o texto escrito. Processamento eu posso ser mais ativo ou mais reflexivo. O ativo, ele gosta de pôr mão na massa, fazer experimentos, trabalhar em grupo. O reflexivo, ele gosta mais, como diz né, o nome, ele gosta mais de fazer reflexões, muitas vezes, né, pegar a parte teórica e fazer reflexões individuais. Eu tenho também na dimensão entendimento quem é mais sequencial e quem é mais geral. Então, o sequencial ele gosta de aprender parte por parte. Então, é mais interessante para ele eu apresentar um conceito de cada vez, indo numa ordem crescente de complexidade. Enquanto o geral, ele já não tem paciência para isso, ele já vai querer saber o fenômeno inteiro, você apresenta o fenômeno, porque ele vai especular, vai quebrar isso e vai fazer o entendimento ele próprio. É claro que um alerta, esses estilos de aprendizagem, eles não vão fechar a gente numa casinha, né? Nossa, eu sou só visual, eu sou só sequencial. Na verdade, a gente é um pouquinho de cada, né? Um pouco mais isso ou aquilo, né? E o interessante no EAD, eu acho isso, estou destacando aqui porque eu acho uma das coisas interessantes do EAD, justamente é a gente poder apresentar para os aprendizes diferentes recursos, para eu pegar justamente diferentes estilos de aprendizagem. Então, eu posso, para um conceito, apresentar, disponibilizar um vídeo, tem lá também um texto para ler e um exercício depois em grupo. Eu posso tornar os três obrigatórios, ou então eu posso deixar a pessoa escolher. Quer dizer, eu estou apresentando uma diversidade para pegar os diferentes estilos de aprendizagem. Nós temos o Felder e Solomon criaram um questionário, que aliás tem, né, essa escala de resultados, mostra que, né, tem graus do que a gente é mais visual, mais verbal. Esse questionário está inteirinho na internet, quem tiver curiosidade também vai estar nas referências. E claro, nós estamos nesse mundo virtual que a gente tem medo, inclusive, né, de como é que os nossos movimentos da internet estão sendo monitorados o tempo todo. Para quê, né? Aqui tem uma utilização que é interessante. Existem pesquisas na parte tecnológica de fazer uma classificação automática dos estilos de aprendizagem. Então, tem vários trabalhos, por exemplo, esses dois, né, utilizando estrutura de árvore de decisão, junto com algoritmo, modelos matemáticos, né, como o modelo oculto de Markov, aí a área de tecnologia, uns mais recentes usando rede neural artificial, e finalmente esse último do Zarik, né, que ele correlaciona as atividades do desempenho com o estilo. E para quê? Eles estão tentando desenvolver uma forma automática de classificação, para justamente a partir dessa classificação, o algoritmo, né? Também utilizando daí um algoritmo, a máquina, o AVA, ofereça para você, deixa eu voltar aqui,
Eu defini, de repente, este aprendiz, ele tem, né, na escala mais visual, então eu posso oferecer para ele um vídeo neste momento, certo? Então, acho que isso é um uso bem interessante. E aqui já uso na prática esse curso da Escola Nacional de Administração Pública, um curso sobre vigilância sanitária no SUS, que olha só, para falar dessa parte de história, né, a trajetória da vigilância, eles põem uma opção. Escolha uma opção para acessar o conteúdo, formato de vídeo ou formato de texto. Olha que legal. Eu posso escolher e eu acabo escolhendo a partir das minhas preferências, né? Eu estou utilizando o meu estilo de aprendizagem. Bem, e para exemplificar, então, na inovação, vamos falar um pouquinho de aprendizagem imersiva. O que que é aprendizagem imersiva, né? Eu vou ser imerso em uma outra realidade para fazer né, uma experiência de aprendizagem. Então, a gente tem a realidade aumentada. O que que é a realidade aumentada? Existe uma imersão numa outra realidade, mas é uma imersão parcial. Olha aí, por exemplo, o senhor, ele está, através de um tablet, ele está observando o cenário dele real, a sala, né, através da ferramenta com realidade aumentada, o que a ferramenta faz, ela insere um objeto que não existe no mundo real. E ele ainda pode interagir, desenhar esse objeto, tirar, apagar, mudar a cor. Então, eu estou imerso parcialmente numa realidade diferente. Então, eu só tenho um aumento da realidade. Ou eu posso estar totalmente dentro de um mundo que não existe, que é a realidade virtual. Então, a realidade virtual, que a gente usa esse óculos de realidade virtual, que é muito interessante, esse é de uma empresa que faz, né, por exemplo, para aulas de anatomia, olha que lindas imagens, que eu consigo interagir com essa representação do corpo humano, né, em 3 dimensões, e eu consigo interagir, isto é, mudo a posição, olho de perto, vou dentro do órgão, é muito interessante. E aí, aqui o professor Tori, que fez até um artigo, vou mostrar daqui a pouco dos 2 trabalhos do grupo dele, ele nos lembra que eu tenho contínuo de Milgram, né? Então, eu não tenho, em ambiente real ou virtual, eu tenho graus, né? Que vai desde o ambiente real totalmente, né? A sala de aula sem nada, e eu posso ir para a realidade aumentada, eu faço uso lá só um celular, né, e eu consigo inserir um objeto que não existe, ou eu tenho o máximo que é o ambiente virtual. E aí vai depender o meu objetivo, os equipamentos que eu vou utilizar. Então, eu tenho os visores de realidade aumentada, que tem os óculos, eu posso fazer, como eu disse, até com celular, com tablet, a realidade aumentada, e a realidade virtual, eu uso os óculos de realidade virtual, que me dá essa sensação de imersão, a experiência, o aspecto lúdico é muito maior, né, com a realidade virtual. Então, um projeto do pessoal da USP, aqui o Vida Odonto, exemplificar, nas referências terão os artigos também, e na internet tem vídeos bem legais, então é o pessoal do Laboratório de Tecnologias Interativas, lá da Poli, o laboratório de simulação da Faculdade de Odonto de Bauru e o laboratório de aplicações de informática também da USP. Então, eles criaram o Vida Odonto, que é uma ferramenta imersiva e interativa, que o aluno, então, vai exercitar, vai fazer atividades, aulas práticas, vamos dizer, né, num consultório odontológico virtual. Ele vai treinar, né, então ele interage e a máquina responde. E aí ficam também os questionamentos. O pessoal lá da tecnologia está criando. Nós, da área da saúde, o pessoal da educação, tem que pensar como que eu uso, quando que eu uso, para quê? Substituo? Será que é para substituir alguma coisa? Não é? Será que, né, eu não preciso do paciente? Olha quanta pergunta que tem. Eles também estão desenvolvendo Vida Enfermagem, que também é um equipamento de realidade virtual, que eu posso treinar, né, para realidade imersiva, procedimentos de coleta de sangue a vácuo no paciente adulto. Então, também tem os artigos.
E lógico, se eu estou entrando num mundo virtual que eu consigo interagir, mexer, eu tenho a sensação que eu estou num mundo mágico aí, é interessante que essa máquina fale comigo. Então, quem que é a estrela da vez? Inteligência artificial. Então, já existem também experimentos e práticas de juntar aprendizagem, uma aprendizagem personalizada, interativa, com inteligência artificial generativa. Então, a gente está usando o chat GPT para fazer um diálogo. O pessoal que desenvolve diz que eles estão fazendo de uma forma que mimetize, né, o questionamento socrático. Então, eu vou estimular a reflexão do aluno. E aí tem todas as questões, como a professora Débora colocou, que a gente precisa pensar sobre o uso da inteligência artificial, que ela está nascendo, né? Ela está aprendendo através da aprendizagem de máquina. E, finalmente, aqui trago também, até por curiosidade, uma dessas propostas novas, que também vai trazer questionamentos do pessoal da educação, que agora é a microaprendizagem e nanoaprendizagem. O que que é a proposta? Pensando, que eu falei lá atrás, que está todo mundo desatento, impaciente, a ideia do pessoal que está criando isto é que eu faça. As atividades educativas têm que ser super curtas, isto é, atividade de 3, 10 minutos. É um vídeo da internet, por exemplo, né? Então, eles defendem que cada unidade se concentre em apenas um objetivo, um conteúdo muito específico, e eles dizem que aumenta a retenção. Vamos ver aí mais resultados. Mas uma coisa que já existia antes, eu acho muito interessante, é a educação informal. Né? Educação informal, que a gente chama aquela que não é feita nas instituições de ensino propriamente ditas. Eu ainda não assisti, estou trazendo aqui até para a gente analisar, né? Porque até isso, como eu disse, é antigo. Eu lembro que tem uma professora, a professora Marília da ECA, lá da Escola de Comunicações da USP, que justamente pesquisava a utilização do cinema e da televisão para educação. Era muito legal. Isso lá na década de 90 e início dos 2000. E aqui a ideia é a mesma, o entretenimento que nos cativa tanto a nossa atenção, a gente assiste um filme completamente, se gostar, eu estou completamente concentrado, eu vou lembrar de tudo. Por que não usar isso para aprender? Então tem essa série, drama, é série, conteúdo para passar na prova. Como eu disse, eu não preciso assistir esse Residência Médica, mas a ideia é fazer ficções que têm um fundo educativo. E é uma coisa interessante porque como fazer isso de uma maneira que fique divertida mesmo, sem ser, entre aspas, né, aparecer os fiozinhos da marionete, né, aparecer que no fim eu estou aprendendo. Não, ser divertido e aprender junto. E claro, tenho milhões de canais do YouTube também que usam, tem um caráter mais informativo do que o entretenimento, mas tem uma coisa à vontade, um charme que brinca com entretenimento. Então, esse também eu vou analisar, que é de uma nutricionista. Então, também convido a todos os profissionais de saúde a gente ocupar os espaços também nas redes sociais, porque se a gente tem tantas críticas ao que está sendo dito, então vamos lá também. Né, para agora virtual que a gente está vivendo, colocar, fazer um diálogo, né, tem espaço para todos. E, finalmente, eu acho que o EAD pode contribuir às tecnologias para um aspecto muito importante, que é a acessibilidade através das tecnologias. A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que nos diz que a gente precisa garantir o acesso de ambiente, de transporte e também de educação, de comunicação para todos. Trago também para a gente lembrar o decreto de 2004 que diz que todos os portais e sites da administração pública obrigatoriamente têm que ser acessíveis para as pessoas portadoras de deficiências. Então, vou trazer justamente aqui um instrumento que faz essa análise. Será que o meu site é acessível? Como é que eu posso corrigir? E aí eu estou falando dos materiais do W3C, que é uma organização, né, um consórcio internacional que reúne
instituições públicas, privadas, instituições de educação, de tecnologia, pode ser um autônomo, né? É um grupo, um consórcio que discute e cria recomendações, claro que não são regras, não são normas, não são leis, porque é um organismo internacional, mas são recomendações para a internet e os dispositivos móveis serem acessíveis para todos. Então, são as diretrizes WCAG. De tempos em tempos tem uma nova. E é interessante que eles pensam em recomendações, em soluções para os diversos tipos de deficiência e os diversos perfis de pessoas. Então, tem para todos os tipos de deficiência, por exemplo, deficiência visual, pessoas com baixa visão, pessoas com limitações cognitivas, com dificuldades de fala, com dificuldade de movimentação. Então, né, eles pensam em tudo. Como é que essa pessoa consegue usar o mouse? Mas também para idosos ou outras pessoas que não gostam de tecnologia, ou indivíduos que usam internet lenta, ou que não gostam de digitar no celular. Então, todas essas pessoas, opa, tudo isso é contemplado. E os princípios da W3C, eu tenho quatro princípios básicos. Primeiro, as informações dos componentes da interface do usuário têm que ser perceptíveis, eles não podem ser invisíveis para todos os sentidos, tem que ser visível para pelo menos um. Então, por exemplo, como é que uma pessoa com deficiência visual vai ler, vai acessar as informações de um site que só tem texto? Então, foi recomendado pelo W3C e já existe os leitores de tela, que são aqueles softwares que eles vão passando e fazendo, lendo em voz alta, tudo, todo o texto, ele descreve a imagem. A partir dessa ideia também surgiu, que é muito bacana na Microsoft Word, o leitura avançada, que são recursos simples que já está lá no, a gente consegue baixar no Word, recursos de ajuste da tela para ficar mais visível, por exemplo, é bom para quem tem baixa visão. Então, eu posso escolher de colocar cor no fundo, eu posso selecionar que eu quero ler uma linha de cada vez, ou então aumentar o espaçamento, e mesmo eu tenho a opção de ler em voz alta, como, né, o leitor de software. Um outro recurso, olha como tem coisas simples, né? Essas estratégias, sugestões do W3C são recursos, ajustes super simples que ajudam pra caramba. Por exemplo, nos vídeos, sempre ter legenda. Isso é básico, sempre legenda. Isso é um recurso de acessibilidade. Mas para melhorar ainda mais, porque eu posso ter legenda, mas o que que adianta uma legenda a gente tem toda uma arte aí para ver a cor, porque tem o fundo, será que a pessoa vai enxergar? Então, esse site, que é muito interessante, que fala de questões de saúde, ele faz um super destaque nas letras. Olha como fica muito mais visível a legenda. Isso também é um ajuste para aumentar a sensibilidade. E tem a audiodescrição também, que descreve tudo, né? Eu assisto um vídeo e eu tenho áudio, eu deficiente visual, posso agora assistir um vídeo porque eu só escuto a audiodescrição. O segundo princípio é que o indivíduo, o usuário, tem que conseguir operar todos os componentes. Parece uma coisa óbvia, mas muitas vezes as pessoas têm dificuldades. Então, por exemplo, a dificuldade, né, quem tem dificuldades para utilizar o mouse. Então, vejam, olha que interessante, tem no site dos cursos de extensão da USP, você consegue, tem esse símbolo, testem depois, tem a navegação por face. O que que é? Você seleciona no lado direito essa opção, e aí a máquina, ela vai, né, como estou fazendo aqui uma foto de mim, minha que eu faz a foto, ele vai registrar o meu rosto, e toda vez que eu mexo a cabeça, quer dizer, eu não preciso do mouse, eu vou ordenar para onde que vai, conforme a página anda, mexendo a cabeça para cima, para baixo. Quando eu paro uns minutos olhando alguma coisa, tem um tempo lá, está explicado. Aqui, ó, depois de 2 segundos, quando eu fico olhando parado, é o clique do mouse. Então, olha quanta coisa legal que tem de acessibilidade. O terceiro princípio, as informações e também as operações, que às vezes é o mais difícil, tem que ser compreensíveis.
E aí, né, os ajustes, estou dando só, claro, alguns exemplos, tem vários lá no site do W3C. Eu sempre colocar informações complementares, isso é um recurso de acessibilidade. Por exemplo, quando eu tenho sempre aqueles links, né, aquela palavrinha azulzinha com link, que ela me explica aquele conceito. Isso eu estou colocando informações complementares. E também sempre instruções de uso, né, porque as operações têm que ser compreensíveis. Finalmente, o quarto princípio, né, o conteúdo precisa ser acessível sempre, de uma maneira confiável, mesmo que a tecnologia mude. E aí o W3C coloca recomendações de ajuste para validar as páginas, para quando vier novos recursos, eu conseguir, né, as tecnologias conversarem, eu conseguir utilizar. E eu acho também muito interessante do W3C é que ele coloca uma sugestão de avaliação. Então, tem descrito todo um método que eu vou fazer um raio-x. Por exemplo, eu quero ver se o meu AVA que eu construí na especialização, por exemplo, ele é acessível. Eu consigo, através desse método, eu faço um raio-x, ele vai olhar tudo, como é que está o cabeçalho, se o vídeo tem legenda, se tem uma imagem sem descrição, ele olha tudo e me dá um diagnóstico do que eu preciso melhorar para melhorar a acessibilidade. Eu posso fazer isso, ter né, um profissional, fazer uma inspeção, ou consigo fazer de uma forma automática, para deixar o meu site, o meu dispositivo móvel mais acessível. Bom, a partir disso tudo, o que eu vejo na literatura é que a EAD pode contribuir para a educação permanente, associada aos cursos presenciais, né? No momento que a gente vive agora, é claro que o contato, o curso presencial ainda é muito importante para essa reflexão que a educação permanente exige, mas essa possibilidade de personalizar a educação justamente é super interessante para a educação permanente, porque eu tenho que pensar o curso para aquela unidade de saúde específica. Aquela unidade tem problemas, tem desafios particulares. Então, se eu vou fazer, às vezes, um curso pequenininho de EAD, eu posso fazer ajustes. Por exemplo, antes do curso e durante, a partir do que os aprendizes estão me trazendo no curso. Então, eu acho que a EAD pode contribuir, sim, para a educação permanente. As simulações de educação imersiva são muito interessantes, mas também é claro, né, não vamos colocar agora a literatura não fala em substituir, né, a relação, o aprendizado que o aprendiz tem, né, com lidar com o ser humano ali na aula. E para fechar mesmo, então, pensando, a gente tem a nossa estrela, a inteligência artificial, deixa algumas coisas para a gente pensar, porque os estudos indicam que nós estamos, não vamos dizer ainda perdendo, mas a gente está usando menos algumas funções cognitivas da gente, por exemplo, memória, né? Agora a gente tem tudo na palma da mão. Será que a memorização, que era uma habilidade que a gente desenvolvia, né, nos cursos, na graduação, no ensino fundamental, memorização era uma habilidade que a gente desenvolvia. Será que é uma coisa que a gente não precisa mesmo? Será que a gente ganha, perde, a gente vai perder ou não? Ou vai ganhar outras coisas? Será que o desenho à mão, escrever uma redação, fazer uma poesia, uma escultura, vai ser substituído pela. A gente tem agora, né? Consigo fazer isso tudo através da máquina. Da inteligência artificial, ela faz, ela. Gente, é uma loucura, né? Você pede lá, ela faz um vídeo. Eu que amo fazer vídeo, ela já faz o roteiro, busca as imagens e edita, ou ela cria. Será que nós vamos, com isso, perder a habilidade de encontrar soluções a gente mesmo e escrever textos? É uma coisa que me angustia também. E uma curiosidade que eu tenho, que coloco para vocês, como é que vai ser o livro didático do século XXI? Se a gente está tão impaciente, se a gente às vezes não tem paciência para ler um artigo científico, que é algo resumido, se a gente às vezes não aguenta ler um capítulo de livro, a gente até vai ler, mas sei lá, na terceira frase a cabeça já está
em outra coisa ou o WhatsApp chamou. Como é que vai ser o livro didático? Será que a gente vai esquecer? Não estou colocando juízo de valor aqui. Né? Uma hora a gente escreveu na pedra, passou para o papel. Será que o nosso livro didático do futuro vai ser vídeo? Não sei. E, finalmente, para nós, quem faz pesquisa, isso também me angustia. Hoje eu achava muito legal, a gente aprende na pós-graduação. Eu vou selecionar artigos, eu vou ler todos. Eu fico falando isso para os alunos agora. Vamos ler tudo, porque um artigo, uma pesquisa feita já por outra, ela foi validada, porque ela foi publicada. Ela vai me dar ideias, ela mostra caminhos. E agora eu não preciso mais ler o artigo inteiro. A inteligência artificial faz a minha revisão da literatura. Pode fazer, né? E aí, será que isso é bom ou ruim? Então, deixo aqui para vocês, vou deixar nas referências, aqui são as publicações que nós organizamos no Instituto, elas estão inteiras na internet para baixar, tá? E agradeço muito a atenção de vocês. Deixa eu parar aqui para compartilhar. Muito obrigado, professora Maria Tereza. Nós agradecemos, então, a explanação, tanto da professora Débora quanto da professora Maria Tereza, e temos aqui várias manifestações em relação às apresentações de vocês, né? Então, professor de Jair, né? Muito boa apresentação, sobretudo neste momento em que iremos iniciar o ano letivo. Lilian Hoffman, muito interessante, prendeu a atenção. Sandriana Ramos, do Instituto Pasteur, palestra muito interessante, parabéns. Elizabeth, que tem um sobrenome difícil de pronunciar, sugere que a Escola de Saúde Pública faça uma imersão nessas plataformas para nós da educação continuada, né, da educação permanente, seria um grande ganho. E também ela se manifesta mais uma vez, dizendo que está amando as palestras maravilhosas, temas de peso e profissionais de ponta, né? E pergunta se vai ficar no YouTube. Vai sim, Elizabeth, né? A Karen Scheffer também, parabenizando a professora Maria Tereza, né? E nós temos aqui uma pergunta para a professora Débora e depois para a professora Maria Tereza. E eu vou começar com a professora Débora, né? Então, o professor de Jair, ele pergunta assim, por favor, poderia dar um exemplo como aplicar a IA na avaliação do aprendizado de um determinado tema? Quer dizer, como eu posso ponderar o processo de aprendizado do aluno? Então, essa pergunta para a professora Débora, né? Depois, se a professora Maria Tereza também quiser complementar a resposta aí da Débora, também pode ficar à vontade. Então, eu vou falar a pergunta para a professora Maria Tereza e depois a Débora responde e a professora Maria Tereza também depois na sequência dela. Então, para a professora Maria Tereza, a Elizabeth pergunta o seguinte, diz o seguinte, ferramentas de trabalho deveriam ser abertas para as equipes trabalharem no dia a dia, né? A educação continuada ganharia muito com isto, né? O professor de Jair, ele pergunta assim, como ficam essas tecnologias e a saúde mental dos usuários, dos executores desses processos? Então, se a Débora quiser responder a dela já, Tá, vocês fique à estão me vontade. ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Ah, então, eu, na verdade, eu não uso a inteligência artificial nas avaliações. É uma coisa bastante nova, né? Os exemplos que eu tive contato, eles são de Harvard, né? E eu não tenho utilizado. Mas o que eu vejo ainda é que a gente ainda tem uma avaliação muito tradicional, apesar de ter um movimento nas metodologias ativas, a nossa avaliação é muito tradicional ainda. Então, eu vejo a IA sendo utilizada também nesse tipo de avaliação mais tradicional, que são as provas, os textos escritos. Então, nesse contexto, a gente
tem uma maior utilização e maiores exemplos agora, mas eu acho que esse não é o foco, né? O foco é a gente evoluir nessa avaliação, né, para entender mais o processo que o estudante, né, que o aprendiz está desenvolvendo, está construindo seu conhecimento. Nessa palestra que o professor lá da Poli fez, ele mostra alguns exemplos, tá? De exatamente, ele pega nessa questão de facilitar o professor, principalmente quando a gente sabe que a gente tem muitos alunos, eles têm sala com 150 alunos, né? Mas eu acho que é ainda uma solução numa avaliação ainda tradicional, né? Então, como é que a gente vai usar a inteligência artificial numa avaliação com outro foco, né? Um foco no processo. Então, isso realmente é ainda, para mim, é ainda bastante desconhecido. Mas ele usa bem o que ele mostra de exemplo é bem a utilização da IA no seu aspecto bem básico, que é o que ela faz. Você vai treinar aquela IA para olhar aquele texto e realmente fazer colocações. Eu tenho uma aluna da pós-graduação que está fazendo isso. Ela está fazendo uma ferramenta, ela está treinando o ChatGPT para olhar e analisar currículos. Então, como é que a gente ajuda profissionais a fazerem aquele currículo que eles vão enviar, né, para a instituição? Então, ela está treinando e aí ele avalia o currículo e ele ainda dá sugestões. Olha, melhore aqui, melhore ali. Essa parte você fez, tá boa. Mas eu entendo a avaliação ainda nesse aspecto muito técnico ainda, né? Muito de procedimento mesmo. Obrigado, professora Débora. Se a professora Maria Tereza tiver alguma contribuição em relação a essa pergunta também, fique à vontade, Maria Tereza. Não, eu tenho, acho que a professora Débora tem mais experiência, né, com essa parte da inteligência artificial, porque eu ainda tenho muitas dúvidas, né? Porque a proposta da inteligência artificial, em princípio, ela foi feita, não foi a gente que escolheu, né? Isso acho que é fogo. A educação não escolheu. Olha, eu preciso de uma ferramenta que os alunos coloquem uma pergunta e ela já responda. Ou pior, eu passo um exercício para eles, aí eles perguntam e a inteligência já responde. Não nasceu não é, a gente está lidando com ela, acho que esse que é o problema, né? E, por enquanto, o que a gente vê falar da inteligência artificial, quando a gente reclama, poxa, mas e aí? Agora o aprendiz não precisa mais fazer redação. Imagina as crianças, não tem mais aula de redação. O que que a gente vai perder com isso? Saberemos em breve, né? Eu acho bem complicado. Por isso que eu digo, né? É o óbvio, às vezes a gente tem que lembrar, a gente não pediu a inteligência artificial. E aí o que eles dizem que o ganho é porque eu vou foquem em exercitar com seus aprendizes a fazerem perguntas. Nossa, isso é super importante. É importante, mas eu acho que o exercício de desenvolver, colocar no papel ou na tela né, fazer o raciocínio e transportar isso no papel tem um aprendizado muito importante que vai se perder, né? Que é aprender a comunicação. Então, estamos no domínio, por isso que o espírito do tempo é tecnológico, não foi nossa escolha. Mas a gente tem que tentar, né, nos adaptar, e acho que no futuro aí, talvez não tão próximo, daqui a alguns, sei lá, daqui a uns séculos, algumas funções cognitivas vão se perder mesmo, né? Infelizmente. Ou, sei lá, também a gente está sendo apegado ao passado, talvez. É o que eu falei, a gente tem mais perguntas do que respostas. É, Mas esse momento é importante, né, dessas é. perguntas, porque vejam, a tecnologia, ela realmente, ela apareceu para gente, né, e ela caiu no colo de cada um de nós, né, enquanto educador, e a gente teve que aprender a lidar com esse momento, com esta realidade, né? E a pandemia, então, escancarou muito mais isso para a gente, né? É, um dia você estava na sala de aula, no dia seguinte você estava na frente da tela de um computador dando aula, né?
E a gente passou aí 2 anos, né, dando aula na frente do computador. Então, isso tudo fez com que a gente precisasse adaptar a nossa realidade, a nossa vida, né? E a gente ainda sofre muito essa questão, né, é, da volta da pandemia para a sala de aula, né? Então, sair da sala de aula para frente do computador foi um processo de adaptação e sair da frente do computador e voltar para dentro da sala de aula foi um outro processo que também não foi fácil, né? Essa readaptação. Então, eu acho que todo esse momento ele se mescla, né? Nessa fala tanto da professora Débora quanto da Maria Tereza e porque assim essa tecnologia ela está presente e vai permanecer cada vez mais presente no nosso meio, né? E quando a professora Maria Teresa fala dessa revolução cyberfísica aqui, né, que é essa fusão do mundo físico, digital, biológico, eu acho que isso é o que a gente está vivendo neste momento e a gente vai viver cada vez mais, né? Então, esses momentos, eles têm que trazer para a gente essa possibilidade de refletir e de tentar colocar isso em prática, né? E aí, quando a Débora fala da questão da forma como a gente trabalha, né? Então, esses momentos eles são importantes porque vejam que trabalhar, né, o aluno e orientar este aluno para o mundo do trabalho também é uma responsabilidade nossa, né? Porque quando a gente trabalha a formação de um profissional, você precisa direcioná-lo para essa questão do mundo do trabalho. Então, será que eu estou dando conta desse processo, né, de conduzir este meu aluno para o mundo do trabalho, né, para que ele seja inserido neste mundo do trabalho e ele consiga colocar em prática aquilo que foi trabalhado com ele na sala de aula, usando, né, metodologias ativas, e aí eu vou jogá-lo num mundo corporativo. Então, esse processo de formação, ele está dando conta de fazer isso. Então, são respostas, né, que a gente precisa buscar. E de fato, né, a tecnologia, eu acho que ela tem que contribuir para isto, né, mas eu também acredito que ela não vai ser a solução, né? Essa é a minha esperança, né, talvez, de que, assim, a tecnologia contribui, mas eu, enquanto professor, né, e cada um de nós aqui, enquanto professor, nós ainda seremos, por muito tempo, fundamentais nesse processo, né? Não tem tecnologia que É. substitua o professor, né? Essa é a minha percepção, né? E aí tem uma pergunta, né? A pergunta para a professora Maria Tereza, como ficam, né? Como fica a saúde mental, então, dos usuários, dos executores desses processos, né? Então, se você puder falar um pouquinho a respeito, né? E se a Sim. Débora depois quiser complementar também. Ah, ok. Bom, primeiro, deixa eu te mandar um abraço para o pessoal do Pasteire, para a Karen, que mandou uma mensagem. Bom, e vou pegar isso que você acabou de falar, professor, da importância do professor no processo. Eu acho que um dos problemas da EAD, que até é na sua natureza, mas não é uma obrigação, e acho que é um erro, às vezes, no Brasil, principalmente as instituições privadas, fazer cursos em que eu tiro o professor. Então, eu faço tudo automático, né? Eu tenho tutores, às vezes tutores que não têm tanta experiência. Ok, a EAD tem esse recurso? Tem, né? Às vezes, como eu falei, o MOOC, ele é totalmente automático, mas aí é um outro propósito, é para eu abrir para várias pessoas. Agora, eu fazer, às vezes, uma disciplina de graduação, algo que precisa uma reflexão, e eu tirar, o professor entra para fazer o desenvolvimento do conteúdo, depois ele sai. Eu tenho só os tutores, então acho que tem essa questão. E a questão da saúde mental é algo que, né, aí, lógico, os profissionais de saúde mental estão fazendo várias reflexões a esse respeito, a gente está sobrecarregado, não é à toa, né? É interessante que a gente vê o pessoal é,
da tecnologia, os teóricos, melhor dizendo, da comunicação, no começo pensaram, nossa, eu agora com a internet nós vamos ter a ágora virtual, e poderia ser mesmo, né? Antigamente era praça lá na Grécia onde fazia discussão. A gente vai ter uma ágora virtual que todo mundo vai discutir. E olha o que aconteceu, né? O nível de estresse, de agressividade, aí tem vários fatores da tecnologia, né? O anonimato, as questões aí nossas de sociedade, né, as questões de disputas políticas, as desigualdades sociais, tudo isso aumentou a temperatura. Então, a gente também sofre, né, existe toda essa discussão e preocupação com a saúde mental das pessoas, a gente estar exposto, né, o tempo de tela, tudo tem que porque são tecnologias novas, né? Tudo está sendo avaliado e a gente está, assim, não tem como não dizer, está em sofrimento também, até porque a gente está no meio de uma revolução, de uma transformação, que eles dizem, então, que é exponencial, então a gente não sabe nem onde vai parar. É que nem eu sempre lembro o pessoal quando surgiu as primeiras máquinas, na Revolução Industrial, né? E o medo de perder, qual que vai ser o meu espaço? Então, são questões que têm que ser analisadas também para o pessoal aí da saúde mental. E dos educadores também, que a gente tem que acolher esse sofrimento também na sala de aula. Professora, o áudio no finalzinho. Professora Débora, quer complementar alguma coisa desta fala em relação à saúde mental? Não, acho que a Maria Tereza te falou tudo o que eu penso. É, então, eu agradeço então a participação, né, da professora Débora, professora Maria Tereza, e ainda assim vários elogios aqui no chat, né, em relação à apresentação, né, as duas apresentações. E em nome da Escola de Saúde Pública, eu quero agradecer imensamente, né, o tempo de vocês dedicado ao preparo, né, e à apresentação de cada uma das falas aqui, né. Então, agradecemos aqui a presença da professora Débora, da professora Maria Tereza e a participação de todos aqui, né. Para mim aqui aparece 120 pessoas, né, participando do processo, pode ser que tenha um pouquinho mais, e sempre tem um delay aqui no número, mas foi uma participação bastante enriquecedora, né? Tanto de quem está assistindo, quanto de vocês duas que apresentaram para a gente, né? E só um recadinho aqui para Juliana. Jonas, Juliana, ó, para você, tá? É a minha orientanda daqui do TCC, tá? Então, só para agradecer e para a gente finalizar este momento, né? Aí passo para a Vanessa, que está aqui ao meu lado, para ela também fazer as considerações e para a gente poder fechar. Prezadas professoras, muito obrigada, né? É um tema que eu gosto muito, né? E aí a gente fica com essa questão das perguntas, né? Por tanta inovação, a gente ainda fica com mais, a gente acaba saindo com mais perguntas do que respostas, mas eu acho que o processo é esse, né? Que a gente tenha clareza, né, deste papel docente, né? Que nada vai substituir. A gente vai agregando informação, né? Mas eu acho que é importante a gente saber que o nosso papel sempre vai ser o de protagonista. Obrigada mais uma vez, agradecemos muito a participação, trazendo tantas reflexões para nós.